Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo do nosso controle de estoque em PHP. E como foi prometido na última aula, né, dessa vez agora a gente vai configurar, né, vai criar o nosso usuário, o nosso vendedor, né, o usuário vendedor. E para isso a gente precisa configurar então, né, criar o mecanismo, né, para poder criar estes usuários que seriam vendedores no nosso sistema, correto? Então aqui ó, tá o sistema já funcionando, né? Então nós vamos entrar no nosso Sublime aqui, e aí já no backup que eu disponibilizei da última aula já tem esses dois arquivos aqui criados, o index e o add usuários, né? Esse add usuários aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um modelo, vamos trabalhar aqui com, por exemplo, produtos, né? A gente vai no add produtos. Vejam bem que aqui, né, tem todo o script. Então o que a gente vai fazer? Vai dar um Ctrl A, seleciona tudo, Ctrl C agora, a gente volta lá no usuário e dá um Ctrl V, beleza? Bom, e o que a gente vai aproveitar daqui? Na verdade, a gente vai aproveitar quase tudo. A gente só vai retirar aqui, nós vamos remover aqui, a gente não vai precisar disso. O nome do produto a gente pode alterar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem um script aqui mais ou menos pronto. Vou colocar este multipartes, né, aqui no nosso form. Depois eu explico porquê. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, onde está escrito o nome do produto, a gente vai alterar para username, né? Username. A gente pode colocar aqui o nome do usuário. A gente vai salvar aqui. Vamos dar uma olhadinha como que ficou, né? Para a gente poder visualizar como ficou, a gente precisa entrar dentro da pasta usuários /add usuários.php. Tá aqui, certo? Só que aí não é produto, né? É usuários. Isso é a pequena correção aí, né? Só para identificar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima, adicionar usuários. Nome do usuário, novamente. Colocar um acento aqui. Onde está escrito produto, a gente muda para usuário, correto? E são edições que podem ser feitas depois que você já terminou tudo, certo? Então a gente copia aqui agora, né, esse campo e vamos aqui colocar ele mais 3 vezes. Por quê? A gente vai precisar aqui, além do nome do usuário, a gente vai colocar um e-mail, né? E aí a gente vai trocar aqui também para e-mail, né? Recebimento de e-mail, o e-mail da pessoa. Aqui a gente vai colocar o password, né? Password. E aqui no texto a gente vai trocar para password também, para que ele possa colocar em asterisco, né? Então, vamos colocar aqui senha. Não pode digite uma senha, né? Certo? Vamos ver como que ficou. Nome do usuário, e-mail do usuário, digite uma senha. Beleza. Só que aí o usuário tem uma foto, né? Então, aí tem um script aqui para a gente poder adicionar a foto, certo? Vou pegar ele aqui e já vou pegar o de baixo aqui que já está pronto também, que é uma coisa para adiantar já, né? Então vamos lá. Pus um select aqui, certo? E para ficar bonito, né? Tira esse botão daqui, põe ele aqui embaixo. Dá uma organizada aqui no nosso script. Vamos só pegar aqui os modelos, né, para ficar padronizado. As classes, né, as outras coisas. Pegar o texto aqui.
fechar essa div. Mesma coisa nós vamos fazer no select. Vamos fechar aqui também a div dele. Vamos colocar aqui uma classe. Vamos ver como que ficou lá. A imagem para ser carregada, né? No caso, password, e-mail, senha, né? Tipo, se é administrador ou vendedor, né? No caso, tá vendo? Para carregar o perfil. E aí é o seguinte aqui, o que acontece? A gente tem aqui os parâmetros que serão passados, né? E a gente vai mandar lá para um insert user, né? Ou usuário, né? Fica a seu critério o nome que será criado aqui na nossa pasta, né? Data basic, né? Database. Então vamos lá, vamos criar um novo aqui, insert user.php, salvar ele, né? E aí a gente vai usar aqui vamos pegar aqui as configurações básicas, né? Para travar o nosso acesso. Aqui a gente vai mudar para usuários, né? Ou usuário, pode ser também usuário.class, né? Vamos criar aqui a nossa classe usuário.class.php, certo? Aqui também a gente vai pegar um modelo aqui, né, de um modelo padrão para ser exibido, né? Só que aí no caso a gente vai copiar só essa parte de cima aqui e vamos alterar aqui para usuário, correto? Vamos fechar aqui, vamos fazer aqui nossa chamada da classe, né? New usuário, pronto, aí já instanciou, já chamou ela, né? Aí nós vamos criar uma função public function. Podemos criar uma função index apenas para listar os usuários, né? No caso do administrador, certo? Aí no caso do administrador, a gente vai começar a colocar então aqui a verificação de permissão, certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai criar uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa no banco, né? E para fazer a pesquisa no banco a gente precisa de um select, né? Vamos lá, from usuário minúsculo, né? Vamos ver se o nome do banco é esse mesmo, usuários, certo? Então aqui a gente já fez a pesquisa, só que a gente vai verificar, né? E como que a gente vai verificar é o seguinte, ó. Se o usuário que está, né, fazendo a pesquisa no banco, ele precisa ser um usuário administrador, correto? Então nós vamos fazer assim, ó. Se pessoa, né, se a permissão, né, se permissão
for igual a 1, ele vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser vazio. Se não, isso aqui, na verdade, né? Se for igual a 1, ele vai fazer isso. Pronto. Se não, ele vai retornar. Vai retornar 0, né? Ou acesso negado. Correto? Aí a gente pode fazer o que? Aqui dentro a gente dá o comando que vai fazer a pesquisa. Vamos fazer um result é igual MySQL query, que vai receber SQL, que vem da nossa conexão com o banco de dados, né? Vai receber aqui query. Aqui é o retorno, se caso houver algum erro, né? Aí ele vai retornar o erro do banco de dados, certo? E se não houver erro, no caso, né? Se retornar, se result, né, acontecer, ele vai fazer o seguinte, né? Se retornar os usuários, né, com certeza vai retornar, né, porque vai ter pelo menos um usuário. Aí ele vai fazer, na verdade não precisa desse verificação se vai existir usuário, então você pode fazer direto aqui, ó. Pode fazer uma pesquisa aqui já, que vai retornar um array, né? Um array dessa busca no banco, certo? E aí a gente vai fazer dar um eco aqui e mandar listar. Aqui pode ser vai listar mais de um nesse caso. Aqui ele lista mais de um e a gente vai colocar um nome, né? Que seria o username, correto? Agora, como que a gente passa esse password, né? No caso, vamos salvar isso aqui, deixar assim. Aqui nós estamos no nosso adicionar, então nós vamos para o index para poder pegar a lista, né? Então nós vamos aproveitar aqui o nosso produto, Ctrl A, Ctrl S, vamos lá no nosso usuário index e dar um Ctrl V. E aí é a questão que agora a gente vai trocar aqui, ó, em produtos aqui, ó, a gente vai colocar usuário, né, que é o nome da nossa classe. Aqui, no caso, a gente vai arrancar essas comparações que estão sendo feitas, certo? E vamos deixar apenas aqui, ó,
usuário index, né? E o valor aqui a gente vai receber o valor do ID. Não, ID, a gente vai receber o valor. Vamos verificar aqui no nosso permissão, né? O valor da nossa permissão. Opa, salvar. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos colocar aqui index. Deu um erro aqui na linha 55, 2 erros, mas lançou aqui o nome, né? O meu nome aqui, então quer dizer que ele está fazendo alguma coisa assim. Os erros que foram dados aqui, na verdade, é por causa desses botões aqui, ó, que nesse caso a gente não está utilizando, né? Que é os botões de ver ativo e inativo, né? Os que não estão aqui. Então a gente remove esses botões, coloque add usuários, add usuários, e coloca aqui add usuários, certo? E aí a gente volta lá, sumiu, né? E mostrou aqui o nome do usuário. Lógico que não mostrou aí bonito, né? Por quê? Porque vejam que aqui está jogando dentro de uma lista, né? E a gente, na hora aqui do index, a gente não colocou. Então, para que funcione, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar o listing aqui, né? O li para fazer a lista. Opa, fez um trem aqui. Ah, não fechei, né? Ponto e vírgula aqui. E aí virou, né, a lista. Quando adicionar, vai vir para cá o usuário, certo? E aí você pode aproveitar e colocar, né, o tipo de permissão que essa pessoa tem também, para ser vista, né? E a gente dá um espaço aqui, escreve permissão ou tipo, né? Tipo de permissão. E aí a gente faz um jogo aqui com um se e um else. Que é? Vamos remover isso aqui, remover aqui também. Vamos lá. Se permissão igual a 1, faça. Aí ele vai dar vai exibir aqui, ponto e vírgula, administrador. Se não, ele vai dar um eco aqui, vendedor. Vamos ver se vai funcionar. Tipo de permissão administrador, certo? Então é isso. Aí a gente pode até fazer diferente, né? Fazer algumas outras modificações, mas isso fica a critério de cada um, correto? Então aqui para o usuário a gente já tem a nossa lista, né, de usuários. Vou só colocar aqui que é uma lista de usuários, né? Lista de usuários. Lista de usuários, papapá, beleza.
lista de usuários, tá. E agora, para a gente carregar, né, ou cadastrar um novo usuário, a gente precisa fazer então a configuração do nosso insert user, né? Para isso, eu deixei aqui um arquivo já mais ou menos pronto e a gente vai receber aqui os nossos usuários, certo? Então vou colocar aqui password, preciso colocar também e-mail, né? Password e e-mail. São esses três que eu vou receber inicialmente. Os demais, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui já está pronto, ele está inserindo direto no banco dessa forma aqui, só que nós vamos remover isso aqui, porque a gente vai fazer dentro da classe, né? Porque é o correto, já que a gente está fazendo um sistema bem organizado. Então, vamos lá. Public function. Aí nós vamos fazer aqui insert user. Insert user. Daqui a pouquinho a gente passa os valores, né? E aí a gente vai colocar aqui esses parâmetros, né, para serem chamados. Nesse caso aqui, ele está passando todos os parâmetros já de uma vez, ó, e já está fazendo aqui a inserção, correto? Já está mandando. Veja que aqui a gente fez, né, criou o nosso select, depois chamou ele aqui bem mais separado, né? Então você pode fazer a mesma coisa, ó. Você vai só copiar isso aqui, Ctrl C, vai colocar aqui embaixo para ficar mais bonitinho, né? E aí a gente apaga o que não é dessa função. A gente apaga isso aqui, ó, né? A partir do insert aqui fica. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: vamos fazer query, que é igual, certo? Aí aqui a gente vai pôr result aqui embaixo, né? Vai fazer o comando e aqui ele vai retornar o ID, né, que foi criado, certo? Então a gente vai fazer o que? A gente precisa pegar esses parâmetros aqui, ó, que é username, e-mail, password. A gente precisa pegar também a imagem, né? Precisa pegar a imagem, só que a imagem vem com esse nome aqui, ó, que eu coloquei, né? E aqui a gente vai data de registro e a permissão. Essa data de registro você não precisa mandar ela. A gente pode fazer o seguinte: na data de registro aqui, a gente vai fazer a inserção automática. É isso aqui, ó. A gente vai colocar lá para gerar automático. Então vamos voltar no nosso usuário. E aí a gente remove tudo isso aqui e coloca aqui, né, a nossa paradinha. Isso aqui também pode ser removido, que você não precisa disso. Esses pontos e vírgulas aqui você não precisa, pode removê-los, porque esse código que eu copiei não é isso, é um de outro código, né? Cópia sempre você tem que verificar. Quando você copiar, você precisa verificar se está realmente correto, tá? Aqui no caso você só precisa dar de uma aspas, né, simples, né? E aqui
para poder fazer essa pegar esses dados da mesma forma que vem aqui do nosso insert. Feito isso, então a gente vai copiar essa parte aqui, ó, que é o que a gente vai passar de parâmetro. Pode copiar isso aqui tudo. A gente vem aqui e vai criar aqui, ó, né? Lembrando que a gente já instanciou aqui a classe, então a gente vai fazer aqui, ó, user, usuário, né? Usuário, nós vamos colocar setinha e vai chamar aquela função, né? Aquela função a gente vai chamar ela aqui, certo? Passando então os parâmetros para ela. Quais são os parâmetros? Usuário, e-mail, password, aqui o caminho da imagem e a permissão que eu não tinha colocado aqui, então vamos colocar aqui, né? Vamos ver se permissão tá com esse nome lá, só para ficar certinho. Permissão está trocado, né? Então é isso. A imagem será redirecionada, né, ou copiada, ou vai ser um upload, né, para esta pasta, né, imagens, dentro de imagens. Aí a gente vai ver agora se isso tudo aqui vai funcionar. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer então agora o redirecionamento. Se caso tudo funcionar, né, ele vai redirecionar para o nossa, vamos ver aqui o produto, como que está o redirecionamento. Aqui, vamos copiar aqui, ó, do jeito que está aqui. Nós vamos fazer isso aqui lá, tirar aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Se, né, funcionar, né, se funcionar, ele vai fazer isso aqui, certo? Aí ele vai redirecionar, só que vai redirecionar para usuários, pasta usuários, usuários, isso mesmo, e vai dar o alerta. Então vamos ver aqui se vai atualizar aqui, confirmar o nome do nosso apontamento, insert user, fechar o produto, insert aqui também, aqui, vamos ver se vai funcionar. Vamos lá, Thiago, e-mail thiago@ggg.com, senha. Agora uma foto, pegar uma foto, deixa eu ver se tem uma foto menor aqui, imagens, pegar uma foto menor, né? Tá difícil uma foto menor. Administrador, vendedor, cadastrar, deu um erro. Linha 35, vamos procurar a linha 35, fechou, que não está fechando, tá faltando o fechamento dela. Só que aqui, ó, não é título, né, é usuário, username e password. Se existir esses dois, deve ser feito.
Então ele deu erro porque não conseguiu encontrar, né? Então vamos lá, vou colocar aqui novamente. Zoar, Thiago, a imagem já está aqui. Agora ele deu um outro erro. Agora ele foi lá na classe, na linha 43. Está falando que foi no else dele lá. Linha 43. Aqui tem um, aqui tem outro. E aqui eu tenho que tirar, né? Fechamento que estava fechando. A opção estava fechando ali. Vamos ver o que aconteceu no banco. Se ele passou essa informação e criou. Ele não criou. Se ele não criou, nós vamos voltar aqui. Peraí, deixa eu colocar a senha, né? Agora outro erro. Deixa eu ver aqui o que deu erro. Deu um erro na linha 7. Password. Linha 7 password. E permissão linha 8. Então nós temos que ver o que? Se foi escrito errado, né? Vamos lá. Password está maiúsculo. É minúsculo que eu coloquei. Na permissão tá aqui, só que aqui não é tipo, é nome, né? Nome, correto? E-mail tá certo, password, nome agora tá aqui, arquivo. Vamos salvar, já tá salvo. Vamos ver se vai agora corrigir. Então vamos lá. Thiago, e-mail Thiago, senha, a imagem nós vamos colocar. Vamos pôr essa imagem aqui, colocar como vendedor. Só dá erro. Agora vamos lá. Agora ele deu erro na imagem, né? Não conseguiu aqui fazer a cópia da imagem. E a permissão aqui, o valor, né? Permissão valor aqui, ó. Coluna permissão. Então vamos ver aqui. Tá escrito errado aqui, ó. Vel. Bom, pessoal, achei um erro aqui, né? Vacilo também. O que acontece? O nosso insert user está dentro do nosso database que está dentro do app. Então, nosso caminho aqui, na verdade, não é esse, né? Assim, tem mais coisas para ser colocado. Por exemplo, aqui, ó. A gente precisa, esse diz imagem está dentro de views. Então, a gente precisa colocar aqui, ó, mais 2 pontos, né? Para sair fora completamente aqui, ó, do app, né? A gente vai colocar views barra. É isso que é o caminho nosso. Então, deixa eu copiar aqui, colocar ele aqui. Esse valor que está aqui é outra coisa, que é no caso de fazer o update, né? Você trocar a imagem. Então depois a gente vai ver isso. Mas aqui a gente vai remover esses 2 pontos ali para não complicar a vida de ninguém, certo? Então aqui, ó, se tudo aqui der certo, vai fazer isso. Então vou colocar aqui embaixo aqui. Deixa eu ver aqui se aqui se existir a imagem, né? Se a imagem existir, ele vai fazer a inserção da imagem, né, no banco e vai pular
para a parte aqui. Se existir o usuário e a senha, ele vai fazer o serviço, senão ele vai sair fora, né? Mas aqui no nosso caso, a gente está supondo que, vamos supor que ele não coloca a imagem, vai passar assim também, entendeu? Então vamos lá, né? Vamos testar aqui para ver se a alteração vai funcionar. Vou voltar aqui, né? E vamos colocar a senha aqui. Aqui já está a imagem, vendedor, salvou. Veja que salvou 2, por quê? Porque na primeira vez ele deu erro na imagem, né? Aqueles erros que estavam aparecendo era da imagem, né? Porque ele não conseguiu encontrar o caminho da imagem, mas fez o registro do usuário, né? Então a gente tem que algumas coisas tem que corrigir. Vamos testar aqui outro usuário. Deixa eu colocar aqui o Rodrigo aqui. Rodrigo@.com. Vamos pôr 3G que vai ficar igual. Então vamos colocar 100 aqui. Pegar uma imagem. Pega aqui embaixo aqui. Vendedor. Cadastrou. Tá aqui. Certo? Agora no nosso banco, o que acontece? Criou-se, né, aquele outro usuário, né, a senha, outro usuário, colocou o caminho da imagem e tal, né? Só que não funcionou legal, né? Porque, olha, preste bem atenção. O nosso usuário padrão, a imagem dele está dentro do diz, né? diz/img. Esse aqui está criando com todos esses caminhos. Então nós temos que tirar esses caminhos para que não haja esse problema, né? A questão é o nome da imagem, qual ele está pegando. Ele está pegando aqui esse daqui, esse nome que ele está pegando, certo? Só que esse nome que ele está pegando aqui, está fazendo uma comparação aqui com ele, ó. Então o que a gente vai ter que fazer para poder pegar o nome e não interferir no nosso sistema? A gente vai copiar isso aqui, certo? Vamos colar aqui, ó, debaixo dessas configurações dele aqui, e a gente vai colocar aqui, ó, nome, imagem, né? E aí a gente vai tirar isso aqui, ó. Ele vai pegar o mesmo nome que está aqui e pronto. Aqui também é a mesma coisa, a gente vai só copiar aqui e vai alterar para esse daqui. E aqui alterar também nome, imagem. Por quê? Porque a gente só está usando essa variável aqui para verificar se já existe a imagem lá, né? E no caso de fazer um upload, né? Fazer a troca da imagem. Então vamos ver se agora vai dar certo. Vou adicionar um novo. Agora eu vou colocar aqui Tatiane, T maiúsculo, né? Tatiane@gg.com. Vamos colocar a senha Tatiane. Vamos colocar a foto. E vamos colocar aqui que ela é vendedora. Um detalhe, né? Antes que eu faça a atualização lá, né? Veja que o password aqui está aparecendo a senha, né? E a de cima está criptografada. Então, para que isso funcione, a gente vai aqui, ó, no password e vai colocar MD5 e dentro, né, a gente vai colocar o nosso
password que a gente está recebendo. Automaticamente aqui já vai alterar. Se você não quiser colocar aqui, você pode colocar aqui dentro, né, no recebimento aqui, ó. A gente cria uma variável, recebe e altera dentro da classe. Mas aqui está seguro porque é só o usuário autenticado que passa aqui, então, né, não tem problema, certo? Vamos ver se vai funcionar. Vamos mandar registrado, tá aqui. Agora vamos ver o password. O password está aqui e a imagem está aqui, ó, o caminho dela. Vamos ver se foi salva a imagem. Tá aqui uma, a outra tá aqui e a outra tá aqui. E agora a gente vai logar com esse usuário, né, que a gente criou. Vamos ver aqui, ó, Tatiane, e a senha Tatiane também. Usuário logado, certo? Criou-se o usuário, porém a imagem não está carregando. Por que a imagem não está carregando? Nós temos que pegar aqui, vamos ver. Está apontando, viu? Isso é, né? A gente vai ter que ver por que não copiou. Div vamos criar aqui outro. Bom, já que não criou, então a gente vai ter que mandar de novo, né? Agora vamos só fazer um teste aqui, porque eu queria ver se esse usuário aqui iria ter acesso. Olha só, ele tem acesso a essa parte. Mas será que ele consegue? Ele consegue alterar, né? Então a gente precisa pegar essa permissão que não pode ser esse nome, tá? A gente vai ter que colocar o nome mesmo, permissão, que eu vou explicar por quê, né? Então vamos colocar aqui permissão aqui também, porque o que acontece? Eu vou ter que fazer uma verificação para saber se essa permissão, se essa pessoa, se permissão é igual a 1, né? Se a pessoa que está usando esse sistema aqui, se ele tem permissão de acesso aqui. A mesma coisa, né? É o nosso usuário aqui que vai ter acesso a este arquivo de inserção de usuário, correto? Se ele for um usuário administrador, ele pode criar outros usuários. Se não, deve aparecer um alerta para ele falando que ele não tem autorização para criar usuários. E como que a gente faz isso? Correto? A gente vai fazer, em vez de aparecer o formulário para que ele preencha, a gente vai fazer uma verificação aqui, ó. Se PM igual a 1, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai exibir isso. Ele vai exibir o conteúdo até aqui. Ele vai exibir esse conteúdo. E se não, né, ele vai colocar aqui: a pessoa não tem acesso. Esta página, você não possui acesso a esta página.
você não possui acesso. Pronto, né? E aí a gente vai dar um outro eco aqui e terminar. Pronto, a gente fez a verificação e vamos ver aqui. Você não possui acesso, entendeu? Adicionar usuário, você não possui acesso. Perfeito, aí a gente já bloqueou aqui também, né? A foto dela, eu vou carregar ela manualmente aqui só pra gente ver se vai funcionar. Deixa eu ver se o nome da foto é esse mesmo que tá lá. É isso aqui, né? Essa foto. Vamos colocar ela aqui. Vamos dar uma atualizada aqui. Apareceu. Certo? Apareceu aqui a foto dela. Agora, por que ele não carregou essa foto, não sei. Tem que dar uma olhada depois. Meu nome tá certo. Talvez por causa do tamanho do arquivo, né? Da foto que pesou. E então a gente vai fazer o que agora? Que ela não tem permissão, nós vamos sair, logar com o usuário que tem permissão. Vamos colocar aqui no nosso script layout o atalho lá para usuários, certo? E a gente já resolve essa questão também. Produto, fabricante. Pega aqui, fabricante. Pega tudo, copia. Depois de representante, nós vamos colocar usuários. Opa, usuários. Então, lista e add usuários. Trocar aqui para usuários. Trocar aqui para usuários. Aqui para usuários. Usuários. Beleza. Vamos ver se vai aparecer. Usuários. Lista. Listou usuários. Adicionar usuário. Beleza. Vamos ver aqui. Pega um arquivo menor. Vamos botar Tarcísio aqui. Vendedor. Foi. Agora vamos ver se a foto que eu coloquei lá pro Tarcísio foi, né? Tá aqui. Agora vamos ver se lá no banco carregou ela. Atualizar aqui. Tá aqui também. Agora vamos ver logando, né? Sair. Tarcísio. Logou, apareceu a foto, veja. O outro lá eu não sei por que não apareceu, né? Mas carregou. E aí tá tendo acesso ainda, tá vendo? Ó, produtos, né? Listar. Só que ele é vendedor e não pode ter acesso a isso. E tem que ter apenas acesso à venda e compra. Aliás, a venda, né? Na verdade, só vai ter a opção de venda. Então, para isso,
a gente vai usar uma outra videoaula para fazer essa configuração, que essa já ficou muito grande, né? Então, forte abraço para todos. Quem gostou, dá um joinha, deixe os comentários e compartilhe o vídeo, gente. Compartilha aí, né? Bastante mesmo, manda para os amigos, né? Irmão, primo, tio, sobrinho, aquele vizinho chato, manda para todo mundo. Tá ok? Forte abraço, até o próximo vídeo aula.